Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aqui participando dessa audiência ao vivo, aqui pela nossa fanpage da Câmara. A audiência pública de avaliação e cumprimento das metas fiscais do quadrimestre 2023, em parceria entre Legislativo e Executivo. Nosso grande palestrante será o nosso grande amigo Márcio Tocha. Fique à vontade, essa casa aqui é sua. Muito obrigado, presidente, mais uma vez, pela receptividade, pelo companheirismo. Bom, nós sabemos que a lei de responsabilidade fiscal exige que a cada quadrimestre o Legislativo, junto com o Executivo, faça a apresentação do cumprimento das metas do exercício de 2023. Nesse caso aqui, nós vamos apresentar a avaliação e cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023. Como eu disse, está lá no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei 101, existe essa obrigatoriedade. E nós estamos aqui para apresentar os números de 2023 do município de Bons da Serra. Bom, então vamos começar analisando a receita de janeiro a dezembro de 2023. Bom, extraímos o balanço orçamentário, né? Como eu disse, ele é consolidado. Esses números são de janeiro a dezembro de 2023. Nós temos as fontes, as origens de receita na primeira coluna, nós temos a segunda coluna, o que foi orçado, o que foi atualizado, e nós temos na terceira coluna, o que foi arrecadado efetivamente, e na última coluna nós temos o percentual em relação ao realizado em relação ao atualizado, né? Então, tudo que passar de 100% é porque nós arrecadamos mais do que foi estimado, né? Então, lá, são as fontes, lá. O imposto de taxa, contribuição de melhoria, pouco mais de 37 milhões e 44 mil, nós arrecadamos 41 milhões e 169. Então, a arrecadação foi 111,14%, quer dizer, arrecadamos 11,14% a mais do que foi previsto. Assim acontece com as demais origens de receita. As contribuições, a previsão é pouco mais de 9 milhões e 321 mil, nós arrecadamos 11 milhões e 801 mil, que dá 125%, mais de 125%. A receita patrimonial, 5 milhões e 692.500, é a previsão atualizada, nós arrecadamos 14 milhões e 225.997. Também cumprimos a meta de arrecadação, deu 246%, né? Deu 146% a mais do que o previsto. A receita de serviço, a previsão era 326 mil, nós arrecadamos 474 mil. Também cumprimos a meta da receita, né, de arrecadação, 145%. As transferências correntes, que são recursos recebidos do governo do Estado, do governo e da União, pelo município, a previsão era pouco mais de 160 milhões de reais. Nós arrecadamos 170 milhões e 610 mil, que deu 101,55%. Também atingiu a meta de arrecadação, essa origem de receita, né? As outras receitas correntes também, 1.095.000 estava previsto, nós arrecadamos 4.428.000, um pouco mais, 191%. Receita de capital, tinha uma previsão só de 50 mil, arrecadou 299 mil. A receita intra, que é a receita da previdência própria, era 9.401.000 e nós arrecadamos 12 milhões e 300 mil, um pouco mais, 130%. E no geral era 225.935 milhões, né, a previsão. Nós arrecadamos 255 milhões e 310 mil e deu 109,89%. Então veja que todas as metas de arrecadação foram cumpridas. Teve excesso em todas as origens de receita. Continuando. Então agora vamos fazer uma comparação com a despesa efetivamente empenhada, liquidada e paga, e depois nós vamos apurar o resultado orçamentário. Se nós tivemos superávit, nós tivemos déficit em relação à receita arrecadada e à despesa executada. Bom, a despesa, a primeira coluna é a natureza da despesa, né? Conforme a contabilidade pública, ela divide natureza de despesa. A segunda coluna é a dotação atualizada, né? O que foi autorizado a ser executado, né? Do orçamento de 2023.
A terceira coluna é o que foi empenhado e a última coluna é o que foi liquidado, né, que são duas etapas da despesa. Então vamos lá, ó, a despesa corrente, nós tivemos um valor atualizado, né, um orçamento atualizado, uma autorização de 207 milhões e 72 mil reais, um pouco mais, né? E a despesa corrente nós empenhamos 200 milhões e 147 mil e liquidamos 192 milhões e 367 mil, um pouco mais, né? E a despesa corrente ela é dividida em pessoal e encargos sociais, que é a folha de pagamento do município, né? Que aí inclui a Câmara, a Previdência e o Poder Executivo. As outras despesas correntes, que são toda a manutenção da máquina pública do município, né? Que não é vencimento, que não é salário dos servidores. E depois as despesas de capital, que são os investimentos que o município executou. E também, separado por último, a despesa intra-orçamentária. A exemplo da receita intra-orçamentária, a despesa também ela é intra-orçamentária por quê? Porque é o que o município paga para o Fundo Municipal de Previdência, que esse fundo compõe depois a aposentadoria dos servidores. Então vamos lá, ó. Aí na terceira coluna, eu mostrei aqui, né? Ó, nós estamos mostrando aqui para vocês a despesa empenhada, liquidada e paga. O total da despesa empenhada foi 245 milhões e 517 mil, o total da despesa liquidada foi 233 milhões e 497 mil, e o total da despesa paga 230 milhões e 394 mil. Só um adendo aqui, né? Ó, os investimentos foi bem alto, né, do município durante 2023, né? Apesar de a gente ter recebido só 200 e poucos mil de convênio, nós fizemos com o nosso recurso do município, um investimento na casa de quase 30 milhões de reais no município, que são despesas que geram investimento, que geram bens para o município, né? Ou adquirir um veículo, ou adquirir um equipamento, ou adquirir uma máquina, ou então, no caso, fez asfalto, fez bastante pavimentação durante o ano passado, né? Então, mostra aí para vocês que o investimento foi bem alto, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês o resultado orçamentário, né? Esse resultado, ele não pode ser deficitário, né? Porque se for deficitário, o município, o Poder Executivo, o Legislativo e a Previdência, que compõem o município, estão executando despesa a mais do que o arrecadado, né? Então isso não é permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Por isso que nós fazemos essa avaliação a cada quadrimestre. Se chegar no segundo quadrimestre, o município tiver executado mais despesa que a receita, ele tem que reduzir despesa, né? É assim que funciona lá na Lei 101. Falando assim simplesmente, né? Você tem que fazer a limitação de despesa para atingir as metas de arrecadação e atingir as despesas também. Tem que ficar dentro do que foi arrecadado, né? E fazendo essa análise, ó, do que foi arrecadado, que eu mostrei anteriormente, que é 255 milhões e 310 mil, e comparando a receita com a despesa liquidada do município e com a despesa paga do município, nós temos superávit orçamentário de 21 milhões e 813 mil em relação à receita arrecadada e à despesa liquidada. E em relação à despesa paga, nós temos um superávit de quase 25 milhões de reais, né? Então, o município de forma certa, os gestores estão fazendo o seu trabalho, né? Que é só gasta o que arrecada. Nesse caso aí, nós temos ainda superávit, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês o resultado primário. A gente ouve muito isso na televisão, né? O resultado primário do governo federal, o resultado nominal do governo federal, a gente ouve muito isso. Ah, fechou com déficit, o resultado 200 e tantos milhões, igual fechou agora a União, né? Nós tivemos notícia agora no começo do ano. Mais de 200 bilhões de reais eles fecharam com déficit, né? Nós aqui em Porto Lacerda não, nós fechamos com superávit, né? E o resultado primário, apesar de a gente não ter atingido a meta, ele foi também, o resultado foi deficitário, mas apenas R$1 milhão, R$1 milhão e 78 mil. Por que lá nós temos um superávit orçamentário e aqui nós temos um resultado primário deficitário? Porque quando nós processamos restos a pagar, ele vira despesa do ano, ele vai lá para o resultado primário. Então nós tínhamos
muito empenho feito em 2022, de muito investimento, né? São empenhos, os réis a pagar que nós processamos são quase 24 milhões de reais, então ele foi jogado lá no resultado primário, né? E aí deu um déficit de 1.078.000. O resultado, aí eu vou falar o conceito para vocês. O resultado primário é definido pela diferença entre a receita e despesa do governo, excluindo-se as receitas e despesas com juros, né? Então, tudo que for receita de aplicação financeira, ele tira, né? E tudo que for pagamento de juros da dívida, ele tira também. Então, nós tivemos um resultado primário que não atingiu a meta da LDO, mas que foi baixo, né? R$1.078.000, um orçamento de 200, nós vimos lá no orçamento de praticamente 250 milhões, né? Isso não representa nada. Aí depois eu vou mostrar para vocês o resultado financeiro, né? Que ele vai ser superavitário, né? Então tá aí, por quê? Aí o resultado nominal é toda a receita menos toda a despesa, como se fosse o resultado orçamentário. Mas, como nós liquidamos muito restos a pagar não processados, ele vira despesa do ano e aí ele joga lá no final, e aí nós fechamos também com um resultado nominal negativo de R$116 mil, que não representa nada em relação ao município. Vamos continuar. Bom, aí mais duas informações que nós temos que trazer, que a lei de responsabilidade fiscal exige, é sobre o anexo 11, que é a alienação de ativos e aplicação dos recursos de alienação, e o anexo 13, que é demonstrativo das parcerias público-privadas. Então, como a gente não tem nada, a gente não teve essa movimentação, nenhuma natureza dessa em 2023, nós não temos nada a demonstrar, né? Nós não fizemos nenhuma alienação de ativo, né? O contador está aqui com a gente, e também nós não fizemos nenhuma parceria público-privada, né? Então, nada a declarar. Eu esqueci de falar que a Ana, contadora, está aqui com a gente, está me dando apoio. Bom, então, em relação aos réis a pagar, né, vejam, aquilo que eu disse, os réis a pagar, eles foram inscritos em 31/12/2022, processados de 2022 e de anos anteriores na casa de 4.225.000. E os não processados, quase 30 milhões de reais, né? Bastante despesa ficou empenhada, mas o município também tinha condições financeiras de liquidar esse crédito. Então nós liquidamos ele, dos 29 milhões nós liquidamos 23.941.000 e pagamos. E do processado, dos 4.225.000, nós pagamos 4.064.000. Tá? E aí também depois, no final do exercício, a gente faz o cancelamento dos restos, né? Os restos processados tinham em torno de R$120 mil, 120 mil reais, que já estavam inscritos há mais de 5 anos, então nós promovemos o cancelamento. A lei autoriza a gente fazer isso. Ficou inscrito por mais de 5 anos, pode fazer o cancelamento dos réis a pagar processados. E os réis a pagar não processados, nós podemos cancelar ele a qualquer momento. Nós cancelamos R$1.984.381. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês o que foi escrito de réis a pagar em 2023. Os réis processados em 31/12 do exercício de 2023 e exercícios anteriores do município, que envolve a Câmara, a Previdência e a Prefeitura, ficou R$3.132.533,39. E de novo, nós escrevemos em réis a pagar não processado um valor considerável, né, de R$16.014.410. R$16.014.410. Qual é a diferença de um pelo outro? O de cima são aquelas despesas que já sofreram a segunda fase da etapa da despesa pública. Elas já sofreram liquidações, né? Já está liquidado, é só pagar. E o não processado é só empenho, né? Só está na primeira fase ainda da despesa da administração pública. E depois da liquidação da despesa, através de nota fiscal, através de outros comprovantes, a contabilidade faz a liquidação desses restos e ele vira pagamento. E por que o nome restos a pagar? Porque quando a gente faz o exercício financeiro, ele começa dia 1º de janeiro e termina 31/12. Então, os empenhos que foram feitos de 1º de janeiro até 31/12 de 2023,
eles não foram pagos, eles viram agora em 2024 um número financeiro, né? Ele não é orçamentário mais, ele vira uma despesa financeira somente, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a disponibilidade de caixa, só do Poder Executivo, sem a nossa Previdência. Vou mostrar para vocês quanto que ficou em conta e também que nós tivemos todas as fontes de recurso, e nós sabemos que a administração pública é dividida em fontes de recurso: fonte de recurso ordinária, fonte de recurso de convênio, fonte de recurso de Fundeb, fonte de recurso da saúde, da educação e assim por diante. Todas essas fontes de recursos elas ficaram superavitárias, né, contador? Todas as fontes do balanço no anexo 14. Se alguém tiver interesse em olhar, vai estar publicado no portal. Pode abrir o anexo 14 chamado Balanço Patrimonial. Lá na última folha tem a apuração do resultado do exercício. E é apurado por fonte de recursos, conforme a contabilidade pública exige. Todas as fontes de recursos foram superavitárias. Não há nenhum déficit. E aí, comparando, vejam, o que é a primeira coluna? A primeira coluna é o dinheiro que está nas contas da Prefeitura, do Poder Executivo de 31 de 12. E na segunda coluna, lá de baixo, são todas as despesas que não são a longo prazo, são despesas de pronto pagamento, que são os empenhos, os restos e a dívida flutuante, que são os consignados de folha. Então nós temos, vamos dizer assim, nós temos um ativo disponível e um passivo circulante, né? Que são são as obrigações. O passivo é a obrigação do Poder Executivo, do Poder Legislativo, da Previdência, e o disponível é o dinheiro que tem. Então, nós temos 43 milhões no ativo financeiro e nós só temos 21 milhões do passivo financeiro, entendeu? Então, todas as nossas obrigações no município, todas as obrigações, que é o passivo circulante, nós conseguimos pagar com o ativo disponível, e sobra dinheiro ainda, tá bom? Bom, aqui eu trouxe nas outras audiências que não tinham trazido isso, para mostrar para vocês também o saldo do Previlacerda, né? O fundo de previdência que os servidores, quando aposentam ou quando alguém precisa de pensão, é ele que paga, os servidores efetivos municipais. Só para mostrar, a receita do Previlacerda, que ela é composta por quê? Por recursos de aplicação financeira, recursos que o servidor deposita lá e recursos que a empresa deposita lá, que é a prefeitura, que é a parte patronal, como se fosse uma empresa, mas nós somos um órgão público, né? Chama a parte patronal. Então, durante o ano de 2023, essa receita do Previlacerda ficou na casa de mais de 29 milhões de reais. E toda a despesa com inativos e pensionistas e com a administração da Previdência ficou em torno de 11 milhões e 400 mil reais. E nós temos em caixa disponível na nossa Previdência Municipal mais de 91 milhões de reais em 31 de 12, tá? 91 milhões e 129 mil nós temos disponibilidade na Previdência. Bom, agora vamos fazer o RGF, né, que é a gestão fiscal. Nós falamos até agora da relatório resumido da execução orçamentária. Até agora nós falamos sobre execução orçamentária e sobre financeiro, né? Agora vamos falar sobre os anexos da gestão fiscal. Bom, o primeiro anexo, o anexo 1, é o gasto pessoal. O gasto de pessoal, lá na Lei 101, tem uma limitação, né? O executivo não pode gastar mais que 54% da receita corrente líquida. O legislativo não pode gastar mais que 6% da receita corrente líquida, que dá um total de 60%. E aí nós trouxemos aqui para vocês o cálculo. Hoje, o gasto pessoal total do município em relação à receita corrente líquida está 40,60%. O limite é 60% do total. Nós estamos com 40,60%, praticamente 20% abaixo, né? E nós temos, a receita corrente líquida, eu trouxe para vocês, de janeiro a dezembro, é 223 milhões 342 mil. O executivo gastou 85 milhões 371 mil com o pessoal, que deu 38%. O legislativo gastou 5 milhões 294, que deu 2,37%. Então estamos cumprindo o limite da lei de responsabilidade fiscal contra a caixa pessoal, tanto do executivo quanto do legislativo.
Outro anexo que tem lá é o da dívida pública, que é o anexo 2, né? Que é o que nós apuramos o demonstrativo da dívida consolidada líquida, que é a dívida que o município tem a longo prazo, né? A longo prazo, que é aquela dívida parcelada em mais de 12 vezes. Isso aí tem que ser demonstrado para o cidadão também. E Pão Lacerda praticamente não tem dívida nenhuma. A nossa dívida consolidada, ela é 146 mil reais, numa receita de 223 milhões, dá 0,07%. Então, Pão Lacerda não tem dívida a longo prazo, só tem 146 mil reais, não é nada. Aí o anexo 3 é o demonstrativo de garantias e contra-garantias de valores. Nós não temos nada para mostrar, porque não houve essa movimentação contábil durante o ano de 2023. E também o demonstrativo das operações de crédito. O que é operação de crédito? A operação de crédito é quando o Poder Executivo, o Legislativo não pode, né, nem a Previdência. Ele pega empréstimo do BNDES através do Banco do Brasil e da Caixa para fazer investimento. Seria o mais comum que a região, que os municípios da região têm, é aquisição de ônibus e aquisição de máquina. E também dá para pegar dinheiro para esgoto, para fazer esgoto na cidade, né? Nós não precisamos porque é terceirizado. E nós não temos nenhuma dívida através de operação de crédito. O Poder Executivo agora vai terminar o mandato, né? Vocês viram que já todos os anos que eu vim aqui apresentar audiência pública, do terceiro quadrimestre sempre foi superavitário. Sempre o Poder Executivo gastou dentro do que foi arrecadado, sempre foi responsável. E também o próximo gestor não vai pegar nenhuma dívida a longo prazo para ficar pagando juros e pagando parcela, né? Comprometendo o disponível do município. Bom, então o que nós tínhamos que apresentar é isso. Obrigado pela atenção, pela presença, obrigado quem está assistindo pelo canal, né? É do YouTube, né? Da Câmara, né? E mais uma vez o município cumpriu com a arrecadação, né? Cumpriu as metas de arrecadação, cumpriu com o superávit orçamentário, cumpriu com o superávit financeiro, cumpriu com o gasto pessoal, cumpriu com o endividamento. Então o município de Pão Lacerda tem uma saúde financeira excelente, tá, gente? Então o que eu tinha que falar para vocês é isso. Algum questionamento? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não tiver, eu vou então encerrar a audiência e agradecer a todos os presentes, tá, gente? Muito obrigado.